Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast aqui do Gravado na História. Para este episódio temos o prazer de ter connosco o professor Bernardo Vasconcelos e Sousa, a quem agradecemos imenso desde já por ter aceito o nosso convite para a gravação deste episódio. Apesar de ser uma cara bastante conhecida já aqui na nossa licenciatura, hoje vamos falar de um tema um pouco diferente àquele do que o professor costuma estar associado. Vamos falar da vida no Estado Novo e de como é que era ser estudante, no fundo, antes do 25 de Abril, uma vez que o professor fez parte da história deste processo. Para aqueles que ainda não conheçam a equipa, eu sou a Laura e estou aqui com o Afonso. Olá. E é isso, e vamos ser os vossos guias nesta entrevista. O professor é professor aqui de História Medieval e, no entanto, vamos dar um salto para a contemporaneidade portuguesa. Eu gostava de começar a perguntar qual é que era o ambiente durante o Estado Novo. Como é que se o povo achava que algo ia acontecer, se estava no ar ou se estava alheio a uma situação que viria a acontecer nos anos seguintes ou nos meses seguintes? Olá, obrigado pelo convite. É agradável para mim poder estar convosco este bocadinho também. É preciso, desde logo, inicialmente, esclarecer alguns aspectos. Eu, em 74, 25 de Abril, tinha acabado de fazer 17 anos, era estudante liceal, estava no último ano do que então se chamava o ensino liceal, que tinha 7 anos, eu estava no 7º, que é o equivalente agora ao vosso nono ano, 10º ano, por aí. 11º, enfim, 11º ano. Não havia 12º ano e, portanto, o último ano do liceu era o então sétimo ano. Frequentava um liceu em Lisboa, que era o Padre António Vieira, e há vários aspectos muito distintivos em relação à situação atual ou à situação da vossa geração. A esmagadora maioria dos liceus, inclusive os de Lisboa, eram liceus ou de rapazes só, ou só de raparigas. Só os liceus mais novos, os últimos que tinham sido construídos, Dom Pedro V, Dom Dinis e um ou outro caso, é que eram liceus mistos. Portanto, o meu liceu foi até 75 um liceu exclusivamente de rapazes. Havia o liceu equivalente para as raparigas, no bairro de Alvalade, que era o liceu Dona Leonor, portanto, que era exclusivo de raparigas. Nessa altura, havia uma situação, como o Afonso questionou, havia uma situação muito indefinida, mas de alguma expectativa em relação ao que ia acontecer. Em termos gerais, tinha começado a haver efeitos daquilo que foi a chamada crise do petróleo. Portanto, durante muitos anos não tinha havido inflação em Portugal e a partir de 72, 73 começou a haver inflação, falta de gasolina para o abastecimento dos carros, aumento dos preços, e depois havia uma situação específica de Portugal, que era a guerra, não é? Uma guerra que se prolongava desde 1961 em 3 frentes, Angola, Moçambique, Guiné, e que era, digamos, o futuro prometido, sobretudo aos rapazes. Portanto, quando eram incorporados, a tropa era obrigatória, o serviço militar era obrigatório, fazia-se 2 anos em Portugal, na metrópole, como se dizia, e 2 anos de guerra ou em Angola, em Moçambique ou na Guiné. Portanto, essa era uma espécie de nuvem negra que pairava sobre as cabeças de todos os rapazes, também sobre as cabeças femininas, porque havia mães, havia irmãs, havia namoradas, enfim, tudo isso, mas que era mais premente na questão dos rapazes. Portanto, havia uma situação, por outro lado, de total ausência de liberdade, de discussão, de opinião, de organização. Só para vocês terem uma ideia, as associações de estudantes nos liceus não eram permitidas, não havia associações de estudantes, e as do ensino superior das faculdades tinham vindo a ser fechadas sucessivamente, sobretudo a partir de 72 tinham vindo a ser fechadas. O técnico, ciências, direito, letras, etc. E havia uma situação também muito específica nas faculdades, em Lisboa, sobretudo, porque em função de muitas movimentações estudantis contra a guerra, contra o regime, contra a ditadura, algumas faculdades tinham sido colocados aquilo que os estudantes na altura chamavam os gorilas, que eram vigilantes que zelavam porque não houvesse, digamos, discussão nas faculdades, faziam o controle das entradas em letras, em direito, e portanto havia uma situação que não era digamos, de fácil respiração no sentido intelectual do termo. E esse era o pano de fundo com que os jovens de 16, 17 anos se confrontavam. Não é? Nos últimos anos do liceu tinham de escolher qual era o curso. Aqueles que iam para o ensino superior tinham de escolher qual era o curso. Eu pessoalmente estava indeciso entre Direito, Filosofia e História. Depois acabei por optar por História, já depois do 25 de Abril. Mas havia sobretudo esse espectro
da incorporação forçada na tropa, de 4 anos de tropa. E depois havia todo um clima de dificuldade de convivência, no dia-a-dia. Também para a vossa geração, 2 exemplos que eu costumo dar, coisas absurdamente proibidas. A Coca-Cola era proibida em Portugal. Portanto, não se podia comercializar, fabricar, nem comercializar, nem importar Coca-Cola. Considerava-se que isso era uma abertura à libertinagem americana e, portanto, era contrária aos princípios de bom comportamento do governo, da ditadura, do Estado Novo. E, por exemplo, um outro exemplo também costumo dar, o uso do isqueiro, para acender cigarros ou o que for, requeria uma licença passada pelo Governador Civil. O Governador Civil, atualmente o cargo não existe, foi extinto há uma meia dúzia de anos. O Governador Civil era o representante do governo, uma espécie de ministro do governo em cada distrito. E, portanto, no caso de Lisboa, era preciso pedir autorização ao Governador Civil para ter licença de isqueiro. Se alguém utilizava um isqueiro sem ter licença de isqueiro, podia vir um fiscal, um polícia à paisana, por exemplo, pagava uma multa, tinha uma série de... O isqueiro era apreendido, tinha uma série de problemas por causa do uso do isqueiro. Bom, isto dá-vos uma ideia muito caricatural, mas do clima que se vivia e do cerceamento que havia, por exemplo, em relação ao convívio entre rapazes e raparigas, como vos disse há bocado, e portanto não eram facultados, digamos, convívios, era muito difícil nos próprios liceus organizar, por exemplo, um baile de finalistas, era uma coisa que requeria um cuidado muito especial e geralmente não era autorizado. Bom, e portanto essa era a situação em traços simples e ligados sobretudo ao cotidiano. Abstraio aqui as questões mais diretamente políticas e partidárias. Como vocês sabem, só havia um partido, não é? Que era o partido do governo. Portanto, não falo desses aspectos, falo daqueles que no dia-a-dia condicionavam a vida de um adolescente de 17 anos, rapaz ou rapariga. E como nos falou agora que essas movimentações, por exemplo, de associativismo nas faculdades, muitas delas eram controladas por parte dos gorilas, como disse. Sabemos que o professor esteve envolvido, por exemplo, na Noite da Caracada. Sim, isso foi dos liceus, não é? Isso foi nos numa liceus, reunião sim. De estudantes liceais, uma reunião no Hospital de Santa Maria, nas instalações das associações de estudantes do Hospital de Santa Maria, uma sala que ainda hoje existe, embora completamente transformada, e era uma reunião que foi convocada nos liceus de Lisboa e nas escolas técnicas, porque havia escolas técnicas e liceus, e para o dia 16 de dezembro de 1973, para discutir a situação nos liceus, era para ser uma Assembleia Geral, mas depois foi-se transformada, digamos, num meeting, numa reunião de discussão, e a polícia tem conhecimento disso e monta um cerco com polícia de choque, numa tarde de domingo, dia 16 de dezembro era um domingo, que é o dia em que há mais visitas no maior hospital, ainda hoje, o Hospital de Santa Maria é o maior hospital do país, né? Já na altura o era. E, portanto, um enorme aparato policial e são detidos, são presos os 152 estudantes. Houve os que ficaram de fora porque chegaram atrasados, houve outros porque a reunião inicialmente tinha sido convocada para a Faculdade de Economia, para o atual Instituto Superior, o ISEG, não é? de Economia e Gestão, e os que estavam dentro da sala, nessa reunião, foram de facto detidos. Foram levados para o Governo Civil, identificados, e houve então a tal carecada, não é? Portanto, a maior parte dos rapazes e as raparigas foram separados, e a maior parte dos rapazes foi desrapado o cabelo. Não foi rapado o cabelo a uns que depois foram, salvo erro, 11 rapazes e 7 raparigas foram para Caxias. Não ficaram no Governo Civil, foram para a prisão de Caxias. Caxias era, na altura, a principal prisão política do regime. E, portanto, os que foram levados para Caxias não tiveram esse corte à máquina zero que depois, durante muito tempo, identificava os estudantes nos liceus que tinham sido presos nesse dia 16 de dezembro. Quando a polícia entra no hospital, ou monta o cerco, como é que foi a reação dos alunos? Organizaram-se, montaram uma defesa, entre aspas? Sim, a sala não era uma sala muito grande, é uma sala, hoje nunca mais voltei a entrar lá, devo dizer, mas é uma sala de seminário aqui da faculdade de mestrado. É um pouco maior, talvez, mas menor do que as salas de aulas normais de licenciatura, não é? E, portanto, quando há informação de que a polícia está a cercar o hospital, não deixava ninguém entrar nem sair, a primeira iniciativa que se toma, além de inutilizar agendas com números de telefones, contactos, panfletos, etc., a primeira iniciativa que surge é vamos sair, vamos embora. Abre-se a porta, mas quando se abre a porta, a polícia já estava de metralhadora à porta da sala. A polícia já estava de
metralhador em punho e, portanto, não havia possibilidade nenhuma de se sair dali. Portanto, as pessoas ficaram a aguardar. Entretanto, depois a polícia vai encaminhando os 152 para aquilo que eram as carrinhas, na altura chamávamos as ramonas, que levam para o governo civil e, portanto, não havia nenhuma hipótese de sair. Não tinha outra saída que não aquela porta e, portanto, a polícia já estava à porta da sala e de metralhador em punho. Portanto, não havia hipótese nenhuma de fuga ou de qualquer outra. Hoje em dia parece muito surreal polícia de metralhador em punho. Em frente das pessoas, é verdade. sim. Em frente a estudantes. Sim, Nem sequer eram maiores de idade, não é? Havia pessoas entre os 13 e os 18, 19 anos. Portanto, os mais novos havia 6 ou 7, 13 anos e os mais velhos havia um caso ou outro com 20 anos. Mas a maior parte das pessoas tinham 14, 15, 16 anos. Portanto, eram estudantes liceais, na maior parte dos casos. Tinha de haver organização para estes eventos. Tanto, por exemplo, a vigília da Capela do Rato, a Noite da Carecada, como ficou conhecida. Como é que era feito? Porque vivíamos num regime ditatorial, não é? Como é que era feito a divulgação destes eventos? Com panfletos? Era palavra de boca, palavra boca em boca? Sim. No caso desta reunião em Medicina foi através de panfletos, sobretudo. Panfletos foram distribuídos nos liceus, convocando a reunião. Inicialmente era para económicas, como eu disse, mas depois, porque estava fechada a económicas, à última hora passou para Medicina, para o Hospital de Santa Maria. E, portanto, a convocatória era feita por panfletos, sobretudo, que eram distribuídos, digamos, clandestinamente nos liceus, embora também funcionasse o boca a boca, não é? Portanto, havia grupos que estavam organizados, grupos políticos, até muito politizados, e, portanto, que convocavam os seus membros, os seus militantes, os seus simpatizantes, e era, sobretudo, no caso da reunião de Medicina de 16 de dezembro de 73, foi sobretudo por esses dois processos, panfletos e boca a boca. Há bocado o Afonso estava a dizer uma coisa que eu acabei por reter e que é interessante, o aspecto surrealista da polícia de choque a cercar o hospital, a ir de metralhadora, etc., para prender 152 miúdos, no fundo. Eu acho que isso, em termos de interpretação, tem um significado muito, muito forte. É que eu acho que um regime que faz isto já perdeu a noção da situação e, digamos, da crise em que ele próprio se autocoloca, digamos assim. Não é? Não nos cabe na cabeça. Repara, era uma reunião, não era para fazer nada, sim. Não era para prender ninguém, não era para bater em ninguém, não era para pôr bombas, não era, nada disso, era para discutir, era para falar. E, portanto, quando há essa mobilização policial e essa atitude policial, isso vem no sentido de as coisas estão a ganhar uma dimensão, já nem os miúdos dos liceus nós controlamos, e, portanto, temos de prender esta gente que só lá vai com os abanões, como na altura se dizia. Nós não tínhamos bem a noção de quão grave, profunda era a crise do regime, mas agora, visto com esta distância temporal, creio que é uma boa demonstração de que, de facto, a crise era muito, muito grande, a crise da ditadura era muito grande, quando há uma iniciativa deste género, com este aparato todo, para prender 152 miúdos. E falou que várias pessoas foram presas, 150, e que foram levadas para Caxias, algumas. Sim, cerca de 18, se não me engano. Tem conhecimento de alguns relatos de como era a vida lá, estando preso? Tenho conhecimento porque estive lá. Nós estivemos poucos dias em Caxias. Qual foi o critério para uns irem para Caxias e outros não terem ido? Na minha interpretação, que penso que é correta, o critério de seleção para levar pessoas para Caxias, portanto, como disse, foram 18, se não me falha a memória, 11 rapazes e 7 raparigas. O critério fundamentalmente resultou da aplicação de dois considerandos. Os que pertenciam a famílias com tradição de oposição à ditadura, e houve alguns casos nesse sentido, ou que já tinham antecedentes de detenções anteriores. Foi o meu caso. No meu caso não havia nenhum antecedente de oposição familiar à ditadura, pelo menos que eu soubesse, mas eu tinha sido preso na Capela do Rato no ano anterior, portanto, na passagem do ano de 1972 para 1973, numa vigília contra a guerra colonial, organizada por iniciativa daquilo que na altura se chamavam os católicos progressistas, e, portanto, foi uma vigília no fim da missa do dia 31,
e que depois também suscitou o cerco das imediações da Capela do Rato, uma rua que sai Calçada Bento da Rocha Cabral, atualmente Rua Bento da Rocha Cabral, onde ainda hoje fica a Capela do Rato. A polícia cercou também, entrou e prendeu as pessoas que lá estavam. Eu tinha, nessa altura, 15 anos, não tinha ainda, mesmo à luz da legislação do Estado Novo, não tinha idade para ser preso, mas fui preso, estava lá, eu e um amigo meu, um colega meu, estávamos lá com a mesma idade, e portanto eu tinha esse antecedente, não é? Portanto, foi esse o critério para ter ido para Caxias. Em Caxias, quando lá chegámos, Caxias na altura estava sobrelotada. Tinha havido uma série de prisões em setores muito diferentes e, portanto, Caxias estava cheia. Tinha havido uma onda de prisões de membros do Partido Comunista Português, de membros da Luar, de membros dos chamados católicos progressistas, portanto, Caxias estava cheia de gente. Eu lembro-me, quando chegámos lá, a altas horas da madrugada, dos pitos terem ficado um bocado desesperados, porque diziam, nós aqui cheios de trabalho, e manda-nos para cá esta miudagem e tal, e nós com tanto que fazer, e agora temos de aturar estes miúdos. Não ficaram contentes de nos ver, e de tal maneira que Caxias estava cheia que eles dividiram os rapazes e as raparigas, mas puseram todos os rapazes na mesma cela e todas as raparigas na mesma cela. Portanto, em 2 celas diferentes. Uma espécie de camarata. A das raparigas não conheci, mas penso que fosse idêntica à dos rapazes. A dos rapazes era uma espécie de camarata, onde estávamos então os 11, e eles iam, e portanto eles procederam depois de nos identificarem, procederam àquelas iniciativas que eram comuns nessa altura, fotografar-nos de frente, fotografar-nos de perfil, medirem-nos, etc., e preencherem as fichas respectivas de identificação. Depois houve um ou outro episódio assim mais rocambolesco, porque o primeiro dos rapazes que é chamado para ir completar a ficha de identificação e tirar as fotografias, quando regressa diz, uma coisa que eu estranhei, porque na ficha tem um campo, não havia computadores na altura, não é? Portanto era tudo preenchido à máquina de escrever ou manualmente, e havia um campo que estava por preencher e que dizia motivo da detenção, e não tinha nada escrito. E eles queriam que se assinasse, que o próprio assinasse essa ficha com esse campo em branco, o que levantava a possibilidade de se poder preencher, de eles poderem preencher depois de estar assinado, que se tinha morto, ou que se tinha posto uma bomba, ou que se tinha roubado, ou qualquer coisa do género. E, portanto, quando chega esse rapaz, nós decidimos todos, estávamos na mesma cela, decidimos todos, ninguém assina com o campo em branco, não é? Portanto, quando fomos chamados, ninguém assina. E assim foi. E, portanto, que eu saiba, ninguém assinou. E aí houve algumas ameaças, não assinas a bem, assinas a mal, vais ver se assinas ou não assinas, mas a mim não me bateram e creio que ninguém terão batido. Fizeram uma certa chantagem psicológica, e se fizeram, havia não o pido foi física, foi psicológica. Havia o pido bom e o pido mau, não é? Sim. Havia o pido mau que dizia, levas 2 tabefes e vais ver se assinas ou não assinas, e havia o pido bom que dizia, veja lá, os seus pais estão tão preocupados, coitadinhos, estão a sofrer tanto, e é melhor assinar e tal. Mas, de facto, que eu saiba, ninguém assinou, e um dia ou 2 a seguir chamaram-nos outra vez para assinar a folha, e a folha já tinha esse campo preenchido e tinha uma coisa completamente inócua, que era entregues ou detidos, já não me lembro, detidos pela PSP. Portanto, era a PSP que nos tinha prendido em Santa Maria, no hospital, e depois nos tinham entregado à PIDE, não é? Portanto, esse campo estava preenchido, então aí as pessoas já assinaram. Lembro-me de uma situação, enfim, curiosa, na cela, de 3 pessoas que estavam lá presas e que, quanto a mim, tinham sido presas por arrasto, não tinham nada a ver com aquela história. Quando a polícia cerca o hospital e cerca a sala, apanharam-nos no arrastão. Eram 2 estudantes de medicina, portanto mais velhos, tinham 20 anos ou 22 anos, ou coisa do género. Um deles era brasileiro e, portanto, tinham ido ver as notas e foram... A polícia apanhou-os e foram também, e eles estavam muito preocupados, não tinham nada a ver com aquilo, e o brasileiro, sobretudo, tinha medo de ser expatriado. E um outro rapaz que era desempregado e tinha ido ver uma pessoa qualquer de família na visita, e também tinha sido apanhado no arrastão, e estavam ali, não percebiam porque é que estavam ali, mas, portanto, havia situações, hoje, que nós achamos caricatas, mas que podiam ser muito comprometedoras para a vida dessas pessoas. Como o professor disse, isso é sinal de um regime que já perdeu a noção. Sim, claro, vai de arrastão, não é? Portanto, vai de arrastão e... Nem ver se fez parte mesmo da organização. É surreal, digo outra vez. Sim, é verdade. Nós hoje até nos rimos, porque sabemos como é que a história acabou, e não acabou mal. Mas na altura a coisa era um bocado complicada, e portanto toda aquela gente sabia que a muito curto prazo deixaria de ter o chamado adiamento militar, quando se tinha bom aproveitamento escolar depois das faculdades, iam-nos deixando estar a frequentar os cursos até acabarmos o curso, e só depois é que era a incorporação militar. Mas quem não tinha bom comportamento, fosse isto o que fosse,
Era logo chamado. Era logo incorporado obrigatoriamente no Exército. Sim. O professor falou das famílias há pouco. Como é que era a reação familiar às detenções e às... Era e à muito situação? variável. Eu sei, não porque estivesse lá, mas porque a minha mãe estava, quando são libertados os do Governo Civil, na manhã seguinte, isso deve ser para aí 17 de dezembro de 73, há as reações mais diversas dos pais que estavam à espera à porta do Governo Civil, onde hoje é o Museu de Arte Contemporânea, no Chiado. Os pais que estavam à espera, houve as reações mais díspares. Houve abraços, ações de ternura, gestos de ternura, mas, por exemplo, houve um pai que era oficial do Exército, de uma amiga minha, isto foi contado pela minha mãe, repito, eu não estava lá, a minha mãe estava, o pai recebeu a bofetada, portanto, à chapada. O que dá também a ideia da disparidade de critérios das reações familiares. Depois, como vos digo, era muito diferente. Tanto podia haver pessoas familiares que apoiavam e que, digamos, acarinhavam, como podia haver reações extremas, como esta que relatei, desse pai, como podia haver reações que, aliás, terão sido talvez as mais frequentes, de porque é que te metes nestas coisas, não te metas nisto, estás a estragar a tua vida. Pronto, isso era, digamos, a linha mais comum. Nenhum pai ou nenhuma mãe gostava de ver o filho prejudicado e, portanto, dizia coisas dessas, estás a estragar a tua vida, estás a prejudicar-te, etc. Portanto, as reações familiares eram muito variáveis. E pegando um pouco nessa questão de... Lá está, nós às vezes podemos ter um bocado a ideia errada de que apenas as pessoas que foram presas ou que tiveram algum tipo de represálias era porque se meteram a jeito. Mas lá está, eu achei muito interessante a pessoa dizer que não era assim. Havia pessoas que eram levadas de arrasto e isso mostra muito o azar e a falta de critério que às vezes existia de captura das pessoas. Mas outra pergunta que eu gostava de lhe fazer era se esse sentimento de que qualquer manifestação de oposição, e mesmo que não fosse direta, como o professor disse, que fosse só apenas uma conversa sem nenhuma intenção, que isso podia ter represálias e consequências negativas no futuro, se o professor nunca teve medo, por exemplo, ou nunca pensou duas vezes antes de... E, por exemplo, se não teve a hesitação de ir, por exemplo, a essa conversa que houve no Hospital de Santa Maria. Ou à vigília da capela, exato. Sim. Se não existia esse medo. Uma pessoa que já morreu, mas que eu apreciava muito e que tinha muitas iniciativas, por exemplo, contra a guerra, que era o arquiteto Nuno Teutónio Pereira, disse uma vez, e eu retive essa ideia até hoje, que só os inconscientes é que não têm medo. Mas nós não éramos patetas, não é? Nós sabíamos o que estávamos a fazer e sabíamos o risco que corríamos, mas achávamos que era um imperativo de consciência. Não quer dizer que fosse toda a gente assim, não é? A esmagadora maioria das pessoas eram aparentemente indiferentes à situação. Mas, como diz um poema do Manuel Alegre, há sempre alguém que diz não é? E, portanto, havia essa consciência dos riscos que se corriam e, a partir de certa altura, o grau de compromisso obrigava a que se corressem esses riscos. É preciso dizer que, embora a esmagadora maioria da população portuguesa fosse muito despolitizada, aliás, a própria palavra política tinha uma conotação... A palavra em si tinha uma conotação quase subversiva, não é? Portanto, dizia-se mais baixinho a palavra política, não é? Mesmo quando era para dizer política do governo, qualquer coisa inofensiva, dizia-se baixinho. Mas, portanto, o grau de compromisso ia crescendo à medida que havia consciência, que havia noção que era preciso, que aquele regime era iníquo, que aquele regime era inaceitável, que aquela guerra era inaceitável. E, portanto, o grau de compromisso político também ia aumentando em função disso e de consciência política. Portanto, era uma minoria que era politizada, não há dúvida nenhuma, mas que era fortemente politizada. E, portanto, a partir da altura em que há uma consciência política muito forte, o grau de compromisso também tem de ser correspondente. Pois uma pergunta um bocado óbvia. 25 de Abril. Como é sentir que voltamos a ter liberdade? No 25 de Abril, acho que quase ninguém, ou muito pouca gente, terá sentido que voltou a ter liberdade, porque pura e simplesmente nunca tinha tido liberdade. Sim, exato. Era o caso da minha geração, mas também era o caso de pessoas mais velhas. O 25 de Abril é uma explosão de vários sentimentos positivos. Sentimento de que acabou uma coisa má, de que pode começar uma coisa boa, sentimento de vitória, de festa, portanto, de euforia.
É um sentimento de repente. Há milhares, centenas de milhares, ou mesmo milhões de pessoas na rua a gritar liberdade e viva a liberdade, etc. Isso, em algumas vidas pessoais, teve uma enorme importância. Não é? Deixou de haver a perspectiva da incorporação forçada no exército, deixou de haver a perspectiva do prolongamento sem fim à vista da guerra colonial, passou a haver liberdade política, liberdade de reunião, de opinião, de discussão, de imprensa. Quem estava para chumbar o ano por razões políticas, como era o meu caso no liceu, embora não fosse mau aluno, mas ia chumbar porque ia ter uma suspensão e ia chumbar por faltas, não é? Eu e os outros. Esses processos que estavam a decorrer nos liceus foram anulados imediatamente. Algumas pessoas, pelas razões de que falámos anteriormente, estavam com residência fixa, não se podia passar um fim de semana da Costa da Caparica sem pedir autorização à APIDE, não é? A Rua António Maria Cardoso, era preciso pedir autorização para se estar ausente de casa mais do que 24 horas, e portanto tudo isso desapareceu de um dia para o outro, não é? Portanto parecia um sonho, de facto, e havia esse sentimento de euforia, de vitória, de festa, etc. É necessário dizer que nos dias anteriores ao 25 de abril de 74 pairava uma possibilidade de um golpe mais à direita, de alguns setores ultra-radicais ultraconservadores, até do Exército. E, portanto, quando se dá o 25 de Abril, no próprio dia, há muito essa dúvida se é um golpe, como na altura se dizia, do Cousa da Riaga, que era um general afeto ao regime, mais à direita que o próprio regime, ou se era uma repetição do que tinha havido em 16 de março, com o chamado golpe das Caldas da Rainha, que tinha fracassado. E, portanto, há essa dúvida inicial, mas muito rapidamente se percebe que é o fim do regime, que é o fim da ditadura, e, portanto, isso suscita a tal, mesmo em setores que nunca se tinham manifestado, que nunca tinham tido uma atitude crítica em relação ao regime, há essa explosão de alegria, de festa, de sentido que agora as coisas podem melhorar, de que já não haverá prisões políticas, de que a guerra irá acabar a curto prazo, etc. E, portanto, há essa enorme explosão de contentamento, de festa, como eu disse. Uma conjugação do sentimento de vitória, de que acabou uma coisa má, de que pode começar uma coisa boa, de festa, de euforia. Mescla disto tudo ao mesmo tempo. Durante o PREC, qual é que foi o papel dos estudantes na enraização, entre aspas, da democracia? Houve depois, a partir do 25 de Abril, há uma tendência natural de politização da sociedade portuguesa. As pessoas podem escolher os partidos, podem escolher as suas opções, podem escolher livremente as suas opções e, portanto, no caso dos estudantes, isso também se verificou. Houve estudantes à esquerda, à direita, acima, abaixo, ao meio, ao centro. Houve disso tudo. Passou a haver, por exemplo, nos liceus passaram a existir associações de estudantes, não é? Portanto, eleitas, etc. Nas universidades, nas faculdades, a mesma coisa. E, portanto, isso altera-se completamente. Mas as orientações políticas dependeram muito de pessoa para pessoa, não é? Porque, de facto, várias mobilizações estudantis contra os exames, houve greves nos liceus, por exemplo, para correr com aquilo que na altura se chamava os saneamentos, para correr com funcionários ou professores que se considerava que tinham tido uma atitude repressiva mais forte durante a ditadura. Isso aconteceu em vários liceus, quer com professores, quer com um ou outro contínuo, por exemplo. Havia uma presença oculta da polícia nos liceus, sobretudo através de funcionários ou das próprias autoridades liceais, não é? De reitores, etc., que era a autoridade máxima de cada liceu, era o diretor de cada liceu, e, portanto, há essas mobilizações, há essas movimentações, mas depois, se vocês quiserem, a partidarização foi uma opção pessoal, não é? Portanto, houve estudantes que escolheram para um lado, estudantes que escolheram para o outro, mas o movimento social, esse continuou sempre muito forte, sobretudo de rejeição da guerra, sobretudo de aumentos de salários, de certas conquistas sociais que hoje quase nos fazem rir, mas que na altura eram muito importantes, estabelecer um salário mínimo, igualdade de salários entre homens e mulheres, essas reivindicações. Isso, o movimento social depois deu origem àquilo que ficou conhecido como o PREC, não é? O processo revolucionário em curso. Uma pergunta que se calhar é mais uma curiosidade pessoal. O professor esteve nas ruas durante o dia do 25 de Abril? Enfim, não tenho problema nenhum em contar o que foi o meu dia. Eu pertencia a um grupo que sabia que podia haver um golpe como aquele que existiu e podia haver um golpe com o Cousa da Riaga, dos tais setores ultraconservadores. O professor já tinha conhecimento do... Eu pertencia a um grupo que sabia que havia essa alternativa e que tinha visto... Era um grupo de pessoas muito novas, eu tinha 16 anos, 16 para 17, e era tudo gente dessa idade, mais ou menos,
mas com possibilidades de obter informações de qualidade, sim, digamos. E nós tínhamos visto o que é que se faria, nomeadamente no Liceu, se houvesse um golpe. E no dia 24, à noite, por volta das 11 horas, ninguém telefonava, não havia telemóveis, não havia internet, não é? E a partir das 9h30 da noite, normalmente não se ia à casa de ninguém, não se telefonava para ninguém. E nesse dia, por volta das 11 horas, um amigo meu, que aliás é uma figura pública, tocou à porta da minha casa, cá em baixo, da casa onde eu vivia, da minha mãe, subiu e estranhámos bastante. E fomos para o meu quarto, e ele disse, olha, o golpe é esta noite. E, portanto, amanhã fazemos isto assim. Eu fui-me deitar convencidíssimo que não ia haver golpe, não é? Que ia falhar outra vez, mas sabia mais ou menos qual era o golpe. No outro dia, por volta das 6 da manhã, por cima do andar onde eu morava uma pessoa que vocês talvez já tenham ouvido falar e que, aliás, se comemoram agora aos 100 anos do nascimento, que é o Luís Vilas Boas, que foi o introdutor do jazz em Portugal e um grande divulgador do jazz em Portugal. Eles não tinham filhos, ele e a mulher não tinham filhos, mas gostavam muito de mim e eram pessoas muito informadas. Ele trabalhava numa companhia de aviação e, portanto, iam muito ao estrangeiro e eram contra a ditadura. Ela trabalhava numa multinacional em Portugal, numa multinacional, na Nestlé, e saía muito cedo para o trabalho e ouviu na rádio que estava a haver, portanto, os avisos iniciais e a música que o Rádio Clube Português estava a transmitir. E bateu à porta da minha mãe e disse, está a haver um golpe do Caúza, disse ela. Era o tal golpe de extrema, sim, mais extrema, direto. Eu acordei meio estremunhado e a única coisa que disse é, o golpe não é do Caúza. E arranjei-me e tal, e fui para o meu liceu como tínhamos combinado. Ainda não sabia muito bem o que é que aquilo ia dar, não é? Não sabia muito bem. O próprio programa do Movimento das Forças Armadas não estabelecia a liberdade de organização de partidos políticos, por exemplo. Não sabia muito bem o que é que aquilo ia dar. Mas eu, por esta razão que vos relatei, sabia que não era um golpe de mais ditadura, sim, era um golpe de abertura, digamos assim, contra o governo. Voltando um bocadinho atrás, eu gostava de perceber o que é que foi a vigília da Capela do Rato, qual é que era o objetivo, como é que começou, como é que terminou. Foi antes da Noite da Caracada, foi um ano antes, sim, se não tenho erro, 72. Na passagem do ano de 72 para 73, no Réveillon de 72, um bocadinho antes e durante e depois. Nesse ano o Papa tinha feito um apelo e a designação do dia 1 de janeiro como Dia Mundial da Paz. Ora, em Portugal vivia-se uma situação de guerra, não é? Embora não propriamente no território continental, mas nas colónias, e portanto houve um grupo de católicos, na altura se dizia católicos progressistas, muito ligados à Capela do Rato e à JEC, à Juventude Escolar Católica, e à JUC, a Juventude Universitária Católica, que decidiram que no fim da missa de dia 31 iriam permanecer em vigília pela paz, rezando pela paz, discutindo a situação da guerra, etc. E assim foi. No fim da missa há uma católica, que já morreu, Conceição Moita, que toma a palavra no fim da celebração litúrgica e que diz, há um grupo de católicos que vai permanecer aqui por estas razões. Quem quiser ficar connosco, fica. Eu não estava lá nessa altura, mas pertencia a um grupo que soube disso e que decidiu ir para lá. E, de facto, durante essa vigília, discute-se a guerra, é aprovada uma moção contra a guerra, em favor da paz, etc. E, portanto, ficam lá uma centena de pessoas, mais ou menos, ou mais do que isso. A capela estava praticamente cheia. Há uma série de gente que, entretanto, sai para ir jantar, para se ir embora, para casa. E por volta das 8 horas, 8h30, também não posso precisar exatamente a hora, mas isso é fácil de apurar, por volta das 8h30 há a notícia de que a polícia fechou o acesso à rua Bento da Rocha Cabral, de acesso à capela, e que está à porta da capela. Portanto, nessa altura já estava muito pouca gente na capela, era a hora do jantar, e portanto, na capela estarão, não posso precisar, mas estarão 30, 40 pessoas, não posso precisar, mas também é fácil de apurar pelos autos de detenção, mas 30, 40 pessoas. Eu e um colega meu, éramos os mais novos, tínhamos nessa altura 15 anos, e lá estávamos, tínhamos ficado. Depois a polícia entra e detém aquelas pessoas todas, leva-as para uma esquadra no Largo do Rato, aí há uma primeira identificação e depois as pessoas são levadas para o Governo Civil, para os calabouços do Governo Civil, no Chiado, onde também há identificação, e depois algumas dessas pessoas
os mais velhos e que já tinham antecedentes na polícia, não por serem ladrões, não por serem dealers, não por assaltarem velhinhas, mas por razões de ordem política, que são levados para Caxias. Eu só estive no Governo Civil nessa noite e, portanto, acabou desta forma. É interessante, assim, um aspecto também denotador do estado a que se tinha chegado. Depois as pessoas são interrogadas, mesmo as que não são levadas para Caxias, são convocadas para irem a Caxias prestar declarações. Foi o meu caso. E havia várias perguntas, como é que soube da reunião, com quem é que estava na reunião, quem é que conhecia, o que é que se disse. E uma das coisas que mais perturbou a PIDE nestas perguntas, claro que as respostas típicas não conhecia ninguém, fui para lá por acaso, não sou de cá vim ver a bola, portanto as respostas normalmente eram essas. Eu e esse meu colega, que éramos colegas de turma no liceu, dissemos que nos conhecíamos, não é? Tínhamos combinado, nós vamos dizer que nos conhecemos, somos colegas no liceu, somos amigos. Mas de resto não conhecíamos mais ninguém, tínhamos sabido por acaso de um papel que tinha aparecido no nosso liceu e tínhamos ido, feitos parvos, não sabíamos de nada, ver o que é que se passava e depois tínhamos sido apanhados. Mas lembro-me que uma das questões que mais tinham importunado a polícia, quer a polícia que nos prendeu de segurança pública, quer depois a PIDE, foi uma frase que foi proferida por uma senhora, que já morreu, que era uma mãe de família, que estava na altura na capela também, de boas famílias, aliás, e que quando a polícia invade a capela, ela diz aquela frase bíblica: perdoai-lhes, Senhor, que não sabem o que dizem nem o que fazem. Isso foi a frase mais subversiva que a PIDE encontrou e queria saber à viva força quem é que tinha dito essa frase. Pois, o Estado Portanto, eles sentiam-se culpados. O Estado era católico, usar uma... Pois, exatamente. E foi essa senhora, que era aliás muito pouco politizada, era uma mãe de família, de uma família ultra tradicionalista, o filho não, mas ela sim, e o marido, soltou essa frase bíblica: perdoai-lhes, Senhor, que não sabem o que dizem nem o que fazem, e isso foi arrasador para a polícia e para a PIDE. Eu lembro que a pergunta em que eu sabia perfeitamente quem é que tinha dito a frase, sabia o nome da pessoa, embora não a conhecesse pessoalmente, a não ser daquela situação, conhecia o filho, um dos filhos, que tinha sido preso também na capela. Era a pergunta em que eles insistiam mais: mas quem é que ouviu esta frase? Quem é que disse esta frase? Disse: não ouvi, não sei, não faço a mínima ideia, e creio que toda a gente terá respondido isso, mas isso foi o que mais os magoou, entre aspas, à polícia e à PIDE. Já agora um apontamento pessoal também, já que o Afonso me perguntou, e a Laura também, de questões de experiência pessoal. O chefe da polícia que entra na Capela do Rato e que nos detém, que prende as pessoas da Capela do Rato, e que depois estará também no cerco ao Hospital de Santa Maria, um ano mais tarde, que era um célebre na altura, enfim, tristemente célebre, capitão maltês, que era o chefe da polícia de choque na área de Lisboa, mandante da polícia de choque na área de Lisboa, capitão. Ele era do Exército, mas estava ao serviço da polícia, da PSP. Agora damos um salto no tempo, e eu em 1981, já sem esperar, porque já tinha acabado o curso, e na altura muito pouca gente era chamada para a tropa, sou chamado para a tropa. Sou chamado para a tropa, o que aliás me provocou alguns contratempos de ordem profissional, porque eu tinha entrado numa faculdade, depois não tinha tomado posse e, portanto, perdi esse lugar. Depois acabou tudo em bem, porque vim aqui para a Nova e foi uma situação que acabou por ser favorável, mas na altura também não sabia como é que a história iria acabar. E sou incorporado em março de 81, faço a recruta em Mafra, no quartel de Mafra, no Regimento de Infantaria de Mafra, e depois, quando acabamos a recruta, somos distribuídos por várias unidades militares. Eu, na altura, queria ir para Évora, precisamente para ver se conseguia, tinha concorrido e tinha ficado em primeiro lugar num concurso de assistente na Universidade de Évora, mas tinha perdido o lugar, tinha sido chamado para a tropa, entretanto. Eu tinha a intenção, talvez, de poder recuperar essa colocação na Universidade de Évora. Queria ir para Évora, mas em Évora não havia, na tropa não havia a minha especialidade militar e, portanto, eu não podia ir para Évora. Então, o que é mais perto de Évora, onde haja a minha especialidade? Vou para Elvas, então o Regimento de Infantaria de Elvas. Já foi desativado, mas na altura era um regimento de instrução de infantaria e até de instrução de condutores auto. E eu faço a minha recruta de oficial miliciano em Mafra e em agosto sou colocado em Elvas. Vou para Elvas e o comandante do regimento estava de férias. Era agosto.
Curiosamente, o comandante do regimento aparece naqueles filmes sobre o Largo do Carmo no dia 25 de Abril. Ele era apoiante e aderente do movimento das Forças Armadas, mas estava a prestar serviço no quartel da GNR no Carmo, e ele aparece, o comandante Bélico Velasco, Fernando Bélico Velasco, não me falha o nome, e ele aparece muitas vezes nessas filmagens que foram feitas no Largo do Carmo, com muita gente. E na altura em que eu vou para Elvas, para o Regimento de Infantaria de Elvas, ele é o comandante do regimento, mas está de férias. O segundo comandante estava em serviço em qualquer situação, normalmente seria ele que substituiria o comandante nas ausências do comandante do regimento, mas também não estava, e então eu tenho de me apresentar, isso é obrigatório, do regimento, digamos, militar, das regras militares, eu tenho de me apresentar ao mais graduado que na altura está no regimento. E, portanto, dizem-me, vai-se apresentar ao nosso major Maltês Soares. Bem, Major Maltês Soares, eu espero, quando entro no gabinete para me apresentar, o então Major Maltês Soares era o Capitão Maltês Soares, que eu tinha conhecido e que me tinha prendido 2 vezes. Ele não me reconheceu. Isto é uma história surrealista, de facto. Parece de telenovela, mas a realidade ultrapassa a ficção. Portanto, eu apresentei-me, ele nunca me identificou, sim, mas eu identifiquei-o, não é? Naturalmente, até porque ele era inconfundível, era uma figura grande e tal. Eu apresento-me no Regimento de Infantaria de Elvas, ao já promovido de capitão a major, Maltês Soares. É uma coincidência daquelas do Arco da Velha, é uma história, enfim, pode ser comprovada documentalmente, porque no dia em que eu me apresento, a quem é que eu me apresento no Regimento de Infantaria delas, e quem é que me prendeu. Isto foi em 81, como isto é em agosto de 81. Ok, então já foi depois do 25 de abril. Claro, lá está, isso pode-nos levar à questão de o que é que aconteceu pode-nos às levar pessoas... a muitas questões. Pode-nos levar a muitas questões. Eu não faço nenhuma interpretação, conto-vos o facto. Porque é interessante, porque ele era ex-PID ou ex... Não, ele era comandante da Polícia de Choque. Ok. Era ele que batia nos estudantes. Nos estudantes, nos sindicalistas, nos grevistas. Mas lá está, isto é uma coisa transversal a todos os regimes autoritários que já existiram. A quantidade de pessoas que não foi julgada pelos atos que cometeu. Claro. Tenho só umas questões, se calhar, mais metodológicas, que é o professor fala dos registros e que as pessoas podem ir ver e confirmar pronto, o que disse, não que devidem, não é? Mas como é que um estudante que queira fazer, por exemplo, um trabalho sobre as manifestações estudantis ou esta vida pré-25 de Abril, onde é que encontrariam os registros e a papelada? As fontes, as manifestações não vinham nos jornais, eram clandestinas, eram arriscadas, eram reprimidas sempre que a polícia podia reprimir, e normalmente eram muito rápidas, precisamente duravam muito pouco tempo, precisamente para evitar a repressão policial. Eu lembro-me, porventura, da última manifestação que houve antes do 25 de Abril em Portugal, foi para aí 3 ou 4 dias antes, na Cova da Piedade, e foi uma manifestação para aí com 200 pessoas que distribuíram panfletos, gritaram palavras de ordem, partiram os vidros de um banco e dispersaram. Portanto, e depois veio uma pequeníssima notícia num jornal de que tinha havido esse desacato na Cova da Piedade. Depois havia outras situações, como por exemplo os grandes movimentos de contestação estudantil de 69 em Coimbra ou de 62 em Lisboa, em que aí há fotografias e há grandes massas estudantis reunidas, mas as manifestações não mereciam, até porque havia censura à imprensa, não é? Não mereciam tratamento, não vinham na televisão, não vinham nos jornais, etc. Portanto, a fonte mais importante para o estudo do Estado Novo, ou uma das mais importantes, além da imprensa, que é uma imprensa favorável ao regime, quase toda, e mesmo que não é favorável ao regime, está sujeita à censura prévia. Portanto, as notícias não passavam. Só para vocês terem uma ideia, as prisões da carecada dos liciais não vieram na imprensa. Portanto, a imprensa não deu notícia disso. O fundo documental mais importante para o estudo do Estado Novo e para a repressão do Estado Novo é o fundo da PIDE. Ou seja, é aquilo que a polícia política reuniu sobre... E, portanto, pode haver notícias de manifestações. Fulano foi preso na manifestação do 1º de maio do ano não sei quê. Está a ver? Coisas desse género. Agora, relatos de manifestações, isso não existe normalmente, não é? Portanto, um dos fundos documentais mais importantes para a história do regime, claro, depois há o Conselho de Estado, depois há o Conselho de Ministros, há todas essas coisas, a documentação dos ministérios, mas para o estudo de aspectos repressivos,
o melhor arquivo é o arquivo da PIDE, que é a posição da PIDE sobre aquilo. Portanto, a crítica histórica também se aplica aí, não é? Portanto, nomeadamente em relação às condições de produção daquela documentação. Por exemplo, se você tem declarações de um preço político a contar uma série de coisas, é preciso ter a noção de que, muito provavelmente, aquelas declarações foram produzidas sob tortura. É claro que a PIDE não registou, demos uma tareia no fulano e ele disse isto, mas sob tortura de sono, sob tortura física, de tareias, etc. Isso não está nas fontes. Mas nós sabemos que eram processos que eram utilizados e temos ainda testemunhos vivos de pessoas que foram submetidas a essas torturas, quer de sono, quer de pancadaria, de espancamentos. Portanto, é preciso ter a noção de que, consultando o arquivo da PIDE, aquilo é o arquivo fabricado por um instrumento da repressão. E, portanto, ter essa, com chantagens que muitas vezes se faziam sobre pessoas que estavam controladas e que eram ameaçadas: se tu não nos dás as informações, nós denunciamos isto assim, assim e tal, à tua família, à tua mulher, aos teus filhos. E, portanto, a crítica histórica aí também é necessária, não é? Portanto, saber que, e é um aspecto importantíssimo da crítica histórica, as condições de produção das fontes. Quem é que as produziu? Para a Idade Média, por exemplo, se os autores são laicos ou são religiosos, por exemplo, não é? Se é uma fonte régia ou se é uma fonte conselhia. Para o arquivo da PIDE é preciso ter a noção que aquilo é o produto de um instrumento repressivo fundamental, que é a polícia política. E lá está, e mencionou muito bem que também outra das fontes mais diretas de sabermos tudo aquilo que aconteceu é falar justamente com as pessoas que passaram isso. Exatamente, ainda hoje isso é possível, já pessoas... Curiosamente é o que está a acontecer agora. É o que está a acontecer agora, lá está. Muita gente que já morreu, mas ainda há pessoas vivas e que podem... Portanto, eu não sou muito representativo, porque na altura, como vos disse, tinha 16, 17 anos, não é? Quando se está ao 25 de Abril, tinha feito 17 anos há pouco tempo. Mas, felizmente, há pessoas bastante mais velhas que ainda estão vivas e que podem fazer o relato dessas situações, e depois houve factos indesmentíveis. Houve pessoas que foram mortas, não é? Há um estudante que é morto em outubro de 1972, o Ribeiro Santos, na Faculdade de Economia, que é morto a tiro, não é? E há um outro que, aliás, depois iria a ser deputado e secretário de Estado, já depois do 25 de Abril, que é, nessa mesma ocasião, atingido a tiro numa perna e está hospitalizado por um agente da PIDE também, não é? Portanto, esses factos são indesmentíveis. Este último chama-se, é vivo, José Lamego. Qualquer tentativa revisionista da história, no sentido historiográfico do revisionismo, hoje é muito difícil, porque há testemunhas ainda vivas que podem vir dizer, porque há revisionismo da história até em relação ao Holocausto, como sabem, não é? Dizer que não havia fornos nos campos de concentração, que não havia aplicação de gases letais, etc. Mas hoje isso é muito difícil, no caso português, de fazer, porque há testemunhas vivas dessas situações. O revisionismo torna-se mais fácil depois das pessoas que participaram nas ações terem falecido, não é? Sim, claro. Por isso é que é importante preservar a memória e a memória histórica, não é? Não só pelos testemunhos orais, mas pelas provas, quer dizer, Caxias existiu, o Aljube existiu, Peniche existiu, as atrocidades da PIDE existiram, a ausência de liberdade de pensamento até, não é? De pensamento, de reunião, de opinião, a repressão, tudo isso existiu, não é? Portanto, e preservar essa memória, claro que eu percebo, e ainda bem, hoje seja difícil para um adolescente de 16, 17 anos, a idade que eu tinha na altura, perceber porque é que a Coca-Cola era proibida, ou porque é que os estudantes eram presos, ou porque é que as associações de estudantes nos liceus não eram permitidas. Isso para a vossa geração, ou para até mais novos, é difícil de perceber, que vocês nasceram já em circunstâncias completamente diferentes, e há algumas ocorrências, como o Afonso dizia há bocado, parecem surrealistas, parecem anedotas, mas que aconteceram, não é? E, portanto, ter a noção de que isso aconteceu e de que isso pode voltar a acontecer é uma noção importante, independentemente das nossas opções políticas. Não tem nada a ver com as nossas opções políticas, tem a ver com a nossa consciência cívica, tem a ver com os aprendizes de historiadores que todos nós somos, e tem a ver com a preservação de podermos ter opinião própria, de podermos expressar essa opinião, de podermos organizar-nos com os outros que tenham a mesma opinião que nós temos, de poder ter debates com contraditório, de poder criticar seja quem for,
criticar o governo, seja ele qual for, criticar o Presidente da República, seja ele qual for, e, portanto, isso que hoje é banal, na altura era altamente subversivo, não é? E, portanto, eu percebo que para uma geração mais nova haja dificuldade em perceber, mas então a Coca-Cola era proibida, mas então quem tinha um isqueiro tinha de ter licença do governador civil, mas então os liceus não eram mistos, mas então, quer dizer... Hoje as coisas dão-se por garantida. Pois, sim. E nada é... Nada estou convencidíssimo que, quer dizer, que hoje era impossível repor a frio, digamos, certas coisas que existiram no passado. Mas às vezes há essa tentação, não é? Às vezes há essa tentação, pode haver essa tentação. E, portanto, nós não temos de julgar a história, temos de compreender a história e temos, sobretudo, de evitar que as coisas que criticamos, porque contrariavam até os direitos humanos mais elementares, não venham a repetir-se no presente. Não é? Exato. E se calhar pegando justamente nisso, que leitura é que faz da atualidade 50 anos depois do 25 de Abril? Eu gosto de viver no país em que vivo. Gosto de viver no país em que vivo. Portugal não é o paraíso, não é... nem tudo é perfeito e há muita coisa, discute-se muito e eu acho que o principal problema de Portugal é o problema da pobreza, não é? Portanto, não é o aeroporto, não é o logotipo do governo, não é muita outra coisa de que às vezes dá relevância e que tem relevância, mas o principal problema social em Portugal é o problema da pobreza. Já não é como era nos anos 70 ou nos anos 60, é preciso dizer, e isso também é comprovável documentalmente, no censo de 1971, 30% da população portuguesa era analfabeta. 30%, ou seja, 1/3 da população portuguesa era analfabeta. O acesso ao ensino era muito reduzido. O acesso aos liceus, o acesso à universidade então era reduzidíssimo. E portanto, há progressos sociais importantes a todos os títulos, embora Portugal tenha esse problema estrutural, que continua a ser um problema, sobretudo de pobreza. Não quer dizer que não haja muito dinheiro, há muito dinheiro, mas está mal distribuído. E esse é o problema fundamental de Portugal. Mas é um país, olhando para a situação mundial, eu acho que é um país onde eu gosto de viver. Gosto de viajar, gosto muito de outros países, de conhecer, etc. Mas é um país onde eu gosto de viver. Claro, vamos tendo sempre contratempos, vamos tendo sempre problemas para resolver, mas feito o balanço, talvez a minha opinião seja uma opinião um bocado condicionada pela minha história pessoal, mas para mim o 25 de Abril mudou-me a vida, não é? E mudou-me a vida num sentido positivo, num sentido absolutamente positivo. E portanto eu nessa ótica acho que valeu a pena. Para mim não acabou mal, mas houve muita gente para quem acabou mal porque não chegaram a viver, digamos, a liberdade, por utilizar a palavra por facilidade de expressão. E, portanto, nós no fundo seremos aquilo que quisermos ser, que a maioria das pessoas queira ser, e há sempre coisas para conquistar, há sempre coisas para melhorar, há sempre coisas para fazer, mas isso pode ser feito atualmente. Muito bem. Gostava mais uma vez de agradecer ao professor. Exato. Eu é que vos agradeço. Obrigado por ter aceito o nosso desafio. Não, foi um gosto e agradeço-vos muito e é muito gratificante encontrar antigos alunos que têm, enfim, uma curiosidade e uma consciência que eu acho que é importante que todos os cidadãos portugueses tenham. E pronto. Muito obrigado. Fica gravado na história. Muito obrigada.